Olá! No nosso estudo do Novo Testamento, estamos abordando alguns capítulos e fascículos desta parte da Bíblia, o Novo Testamento, onde Emmanuel, através de alguma de suas obras, faz alguns comentários ou deixa uma mensagem em torno de alguns ditos do Mestre Jesus ou dos seus discípulos ou de todos, ou mesmo nas epístolas de Paulo e dos outros apóstolos. Hoje nós vamos ver, no capítulo 9 de Mateus, dois trechos das quais Emmanuel extrai um versículo específico e nos deixa uma mensagem para reflexões. Primeiro, no capítulo 9, a partir do versículo 10 de Mateus, Jesus diz assim, ou melhor dizendo, Mateus nos diz: como Jesus estivesse à mesa na casa deste homem, numerosos publicanos e pecadores vieram-se com ele e, junto deles, os seus discípulos. Vendo isso, os fariseus disseram aos seus discípulos: por que come vosso mestre com os publicanos e com os pecadores? Jesus, ouvindo isso, respondeu-lhes: não são os que estão bem que precisam de médico, mas sim os doentes. Ide e aprendei o que significam estas palavras. Eu quero a misericórdia e não o sacrifício. Essa citação de Jesus está no profeta Oséias. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Esta é o trecho da qual Emmanuel extrai deste capítulo 9, o versículo 11, que especificamente nos diz o seguinte: e os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? E é esse título dessa lição, que é a 137 do livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, Psicografia de Chico, o banquete dos publicanos. E diz Emmanuel: de maneira geral, a comunidade cristã, em seus diversos setores, ainda não percebeu toda a significação do banquete do Mestre entre publicanos e pecadores. Não só a última ceia com os discípulos mais íntimos se revestiu de singular importância. Nessa reunião de Jerusalém ocorrida na Páscoa, com os discípulos, revela-nos Jesus o caráter sublime de suas relações com os amigos de apostolado. Trata-se de ágape íntimo e familiar, solenizando despedida afetuosa e divina lição ao mesmo tempo. No entanto, é necessário recordar que o Mestre atendia a este círculo em derradeiro lugar, próximo da Páscoa, porquanto já se havia banqueteado carinhosamente com os publicanos e os pecadores, partilhava a ceia com os discípulos num dia de alta vibração religiosa. Mas comungara o júbilo daqueles que viviam à distância da fé, reunindo-os generoso e conferindo-lhes os mesmos bens nascidos do seu amor. O banquete dos publicanos tem especial significado na história do cristianismo. Demonstra que o Senhor abraça a todos os que desejam a excelência da sua alimentação espiritual nos trabalhos de sua vinha, e que não só nas ocasiões de fé permanece presente entre os que o amam. Em qualquer tempo e situação, ele está sempre pronto a atender às almas que o buscam. O banquete dos pescadores foi oferecido antes da ceia dos discípulos. E não nos esqueçamos de que a mesa divina prossegue em sublime serviço. Resta aos comensais o aproveitamento da concessão. Nós que nos dizemos cristãos, o exemplo do Mestre tem que calar fundo em nossa alma, em nosso espírito. Jesus primeiro, ele busca aqueles que necessitam de fato de vir para o caminho evolutivo, aqueles que erram, aqueles que se encontram no caminhos
perdido nas veredas do cipoai e nos cipoais da ignorância das leis divinas. Cabe a nós também nos situarmos dessa forma, aplicando-nos em nós o exemplo do Mestre e junto daqueles em que muitas vezes achamos que não são merecedores da justiça divina no sentido do amparo, como Jesus mesmo afiançou naquele trecho, né? Deus quer a misericórdia e não o sacrifício, né? Então, a busca de recondução daqueles que se afastam do caminho da própria evolução. É este o trabalho que nós, ditos cristãos e espíritas cristãos, devemos implementar em nossa existência, junto daqueles que estão conosco no caminho desta existência. E, na sequência deste trecho do capítulo 9, a partir do versículo 14, um outro trecho narrado por Mateus diz o seguinte: Então, os discípulos de João, dirigindo-se a ele, perguntaram: Por que jejuamos nós e os fariseus e os teus discípulos não? Jesus respondeu: Podem os amigos do esposo afligir-se enquanto o esposo está com eles? Não há necessidade, enquanto Jesus estava junto dos discípulos. Dias virão em que lhes será tirado o esposo, então eles jejuarão aí. Ninguém põe um remendo de pano novo numa veste velha, porque arrancaria uma parte da veste e o rasgão ficaria pior. Não se coloca também um vinho novo em outros velhos. Do contrário, os outros se rompem, o vinho se derrama e os outros se perdem. Coloca-se, porém, o vinho novo em odres novos, e assim tanto um como se conservam. E, a respeito desse trecho, Emmanuel, na obra de sua autoria psicografada por Chico, Palavras de Vida Eterna, logo na primeira lição, na lição número 1, que se intitula Recomecemos, Emmanuel dá o destaque ao capítulo 9 de Mateus, no versículo 16. Ninguém põe remendo de pano novo em vestido velho. Não conserves lembranças amargas, diz Emmanuel. Viste o sonho desfeito, escutaste a resposta de fel, suportaste a deserção dos que mais amas, fracassaste no empreendimento, colhestes abandono, padecestes desilusão. Entretanto, recomeçar é bênção da lei de Deus. A possibilidade da espiga ressurge na sementeira. A água feita vapor regressa da nuvem para a riqueza da fonte. Torna o calor da primavera na primavera seguinte. Inflama-se o horizonte cada manhã com o fulgor do sol, reformando o valor do dia. Janeiro a janeiro, renova-se o ano oferecendo novo ciclo ao trabalho. É como se tudo estivesse a nos dizer: se quiseres, podes recomeçar. Disse, porém, o divino amigo que ninguém aproveita remendo novo em pano velho. Deste modo, desfaze-te do que é imprestável. Desvencilha-te do inútil. Esquece os enganos que te assaltaram. Deita fora as aflições improfícuas. Recomecemos, pois, qualquer esforço com firmeza, lembrando-nos, todavia, de que tudo volta, menos a oportunidade esquecida, que será sempre uma perda real. Linda lição. Sempre temos a oportunidade de recomeçar. E a doutrina espírita nos esclarece que a cada existência devemos, de fato, tornarmos a nos conscientizar do nosso processo de evolução, deixando os panos velhos, ou seja, os nossos defeitos, os nossos vícios para o passado, e recomeçando na busca de novas virtudes, do processo de esclarecimento espiritual. Só assim nós conseguiremos a nossa evolução. Eram estas hoje as reflexões
para o estudo que fazemos de o livro da Bíblia, o Novo Testamento. Fiquem com Deus, muito obrigado e um beijo a todos.